onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Ei, eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo entre mulheres muito inspiradoras para fazer você acreditar que você pode dar uma guinada na sua vida e transformar a sua vida para muito melhor. Essa música linda que eu também adoro, Casa no Campo, na voz da inesquecível Elis Regina, é a música escolhida pela nossa convidada de hoje, porque vocês sabem, aqui no Inspiradoras Cast tem sempre música escolhida pela convidada, hoje Cida Pastore. Muito obrigada, querida, por aceitar nosso convite. A Cida, ela é especialista em desenvolvimento humano e é hoje uma das maiores referências brasileiras nessa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Ela é uma pessoa muito especial, muito considerada, uma palestrante muito requisitada, que já transformou a vida de milhares e milhares, mais de 100 mil pessoas, que já fez treinamento em grandes multinacionais. Mas eu queria contar como eu conheci a Cida, para começar. E como me tocou muito, e como desde esse dia eu queria convidá-la para estar nesse bate-papo com a gente. Eu estava numa palestra do Joel J, que hoje é um grande influenciador, aí, né, que fala de performance de alto impacto. E ele começou dizendo o tanto que foi importante, o tanto que impactou a vida dele, e como ele era grato que a vida dele tivesse cruzado pela vida da Cida Pastore. E desde esse dia eu falei, se esse mentor de um monte de gente foi mentorado por essa mulher, eu quero conhecer essa mulher. Então, para mim é uma honra, querida, que você esteja com a gente hoje. E aí... Obrigada, Ivana. É uma honra para mim também estar aqui atendendo esse seu convite. Que bom, querida. E mais do que já conversar sobre transformação de pessoas, eu queria saber da Cida, assim, de onde, como é que é a sua história e o que te levou para essa área de desenvolvimento de pessoas? Como é que a Cida se transforma essa pessoa que hoje é uma grande treinadora de pessoas no país? Bom, Ivana, eu sempre gostei de gente, né? Desde pequena, os meus irmãos gostavam de cavalinho, cachorrinho, eu gostava de bebezinho. Então, acho que já é uma escolha, é um sentimento que flui em mim. Eu adoro pessoas, eu adoro gente. E eu, desde pequena, meu pai um dia falou para mim assim, eu tinha 7 anos, ele me deu um reloginho. E ele falou assim, olha, minha filha, você precisa valorizar o seu tempo. É o maior tesouro que você tem. Se você estudar, você vai ser como o Dr. Berengue, que era o compadre dele, médico. Se você não estudar, você também vai viver muito bem, como eu. Mas eu trabalho 12 horas por dia. E naquele dia, eu peguei um pedaço de carvão e eu escrevi em cima da minha cama, porque nós éramos uma família muito simples, né? Papai venceu muitos desafios, a mamãe também, 7 filhos. Eu fui escrever em cima da minha cama, eu vou vencer, com carvão. E como a gente não pintava a casa, né? Não tinha condições para pintar, até a minha formatura estava escrito lá. Em cima da sua cama eu vou vencer. Em cima da minha cama eu vou vencer. E isso eu acho que foi um gatilho. Eu não entendia de gatilho. Hoje eu entendo, mas aquele foi o principal gatilho da minha vida. Essa frase que todos os dias eu lia, eu vou vencer. E hoje a gente entende que esse é um recurso da neurociência. Né? Você fazer afirmações e o teu cérebro entende como verdade. Por isso, hoje eu explico esses fenômenos. Mas na época, não, eles foram intuitivos. Hoje, tudo que você treina as pessoas e que você usa as ferramentas, na verdade, quando você olha para a sua história, você reconhece lá uma ferramenta que você usa nos seus treinamentos. Intuitiva. Por exemplo, eu ia escrever alguma coisa, eu dormia, sonhava, acordava, escrevia, passava tudo num caderno. Então, tudo foi muito intuitivo na minha adolescência, né? E eu precisei trabalhar para estudar. Papai falou, casa e comida papai garante. Agora, se você quiser estudar, você precisa trabalhar. Então, Ivana, desde muito cedo eu entendi que o trabalho devolve. O trabalho, ele te dá tudo o que você quer na sua vida. A gente tem que mudar a chavinha dentro da nossa cabeça.
Aquela chavinha da escassez, a chavinha do não merecimento, a chavinha da autoestima. Isso não é para mim. Tem que começar a falar assim, eu vou vencer sim, eu gosto de mim, eu me amo. Tá no Evangelho, eu me amo. Se eu não me amar, como que eu posso amar o outro? O que eu posso dar para o outro? Tem que ter dentro de mim. A gente só transborda o que tem dentro da gente. Então, se vale dizer assim, todos nós podemos virar essa chavinha. É só revisitar lá atrás, perdoar os pais da nossa infância, que pode não ter sido aquilo que você sonhou. Mas e aí? A gente vai falar mais disso, mas eu ainda queria voltar numa história que nos bastidores eu descobri, porque imagina, você apresenta uma das principais coaches do Brasil. Você imagina que a formação dela é assim, sei lá, talvez psicologia, administração de empresas, né? Você foi tanto para o mundo das empresas. E hoje eu descobri que não, que ela fez primeiro odontologia. E eu queria que você me contasse como é isso, como é a formação e como isso, na verdade, tem a ver com o que você faz hoje. Tem. Então, lá na nossa cidade, a melhor faculdade que tinha, que cuidava de sorrisos, era odontologia. E eu fui fazer odontologia na Unesp, porque eu não podia morar fora da cidade, eu tinha que morar ali, porque eu trabalhava para estudar. E a odontologia me deu o filho mais velho, que foi meu consultório, muitas alegrias. E no consultório, eu me incomodava, me inquietava o medo que alguns pacientes têm na cadeira do dentista. As crianças, principalmente, que você não pode fazer uma anestesia cada 6 meses, uma anestesia geral. E aí eu comecei a criar um método de portas abertas, né? E fui para o mestrado, pesquisando o medo. E um leque se abre, todo mundo que já fez uma pesquisa sabe, se abre um leque enorme. E eu fui parar em respeito mútuo. Quando eu comecei a pesquisar respeito mútuo, já na cadeira de psicologia, na cadeira de psicologia, eu fui indicada para dar uma palestra na Nestlé e nunca mais parei. E fiquei quase 8 anos com um pé em treinamento, um pé no consultório. E eu tive que tomar a decisão. O desafio é uma palavra-chave na minha vida. E o desafio de vencer de novo. De novo, né? Numa Depois de ter uma carreira carreira de sucesso. Aí eu tive... Porque o teu paciente, ele quer você. E para não menosprezar ou deixar alguém sem atendimento, eu preferi dar um Encerrar passo essa carreira. e fazer uma transição de carreira. Tanto que eu sou muito a favor. Sabe, se a pessoa não está feliz no que está fazendo, que não era o meu caso, mas ou que gosta de desafio, tem que ousar. Ou não, a gente já tem, né? E é muito legal você falar isso, porque quando a gente conversa sobre mundo contemporâneo, sobre vidas mais longas, né, as pessoas vivendo mais, é que essa história de não ter só uma carreira na vida é cada vez mais comum. E muita gente quer fazer esse movimento, mas fica com muito medo da troca. Porque ou você já se realizou naquilo, você já está com mais idade, porque você vai ter que começar de novo e construir seu nome em outro lugar. Mas você fez exatamente isso. E para quem te conheceu como essa mentora de tantas pessoas grandes hoje, é difícil até acreditar que você já tinha uma carreira antes de muito sucesso, Já. né? Então, você experimentou na pele esse processo. Eu adorava o consultório, eu adorava. Tanto que eu falei, fiquei 8 anos na transição, porque é difícil, né? Você deixar também o que você ama para empreender. Mas, como eu disse, a palavra-chave da minha vida é desafio. Eu não pode me desafiar. Eu vou fazer. Você vai fazer. Eu vou fazer, entende? Então, foi lindo, porque eu consegui saborear essa coisa gostosa, né? Que é você estar de novo num novo papel. E outra, no consultório eu atendia um paciente de cada vez. Hoje a gente atende 1000 pessoas no auditório, né? 500, 200, um treinamento mais fechadinho, menor, sabe? E a transformação. E aí eu entendi que o sorriso da odontologia é mas hoje... Você continua trabalhando com sorrisos. É o sorriso que vem de dentro, sabe? Quando você consegue trabalhar as suas questões e se sentir merecedor mesmo, sabe? Você tocou num ponto importante, que é a história da escolha, de conseguir bancar escolhas.
E eu aprendi a duras penas que toda escolha é uma renúncia, né? Porque você está abrindo mão de alguma coisa para viver outra história. Essa é uma grande dificuldade de quando você encontra pessoas que estão em momentos de muita aflição, ali, muito frustradas. É essa dificuldade de fazer escolhas com consciência? Ivana, a questão de algumas pessoas que ficam em crise para fazer escolhas, normalmente elas estão no vitimismo. Elas estão culpando alguém pelos resultados não desejados e inadequados que elas tiveram até hoje. Então, não é uma questão de escolha. Ela não consegue protagonizar a própria vida e falar, não, deu errado, eu errei. Eu assumo que eu não tive competência para fazer. Eu assumo que eu não dediquei quanto eu deveria dedicar. Eu não dei o meu melhor. Não, ela sempre vai culpar alguém. E aí é o que está por detrás de não fazer escolha. É mais fácil eu culpar alguém do que eu falar, não, fui eu que errei. Foi escolha minha agir dessa forma. Então, eu acho que isso é muito sutil. É a dificuldade de aceitar que as consequências vieram em função de uma escolha ou não escolha. Né? Toda escolha tem seu preço. Isso é um ditado, olha, secular. Toda escolha tem seu preço. O que você me falou, né? Que você abre mão de alguma coisa em função de outra. É o preço. A gente tem que pagar o preço. O preço desse copo d'água, o preço do seu trabalho, o preço de você querer empreender. Né? Não é só o preço. Você tem que se capacitar, você tem que buscar novos conhecimentos. E toda escolha, ela vai transformando em quem você é hoje. Desde a tenridade. Né? E às vezes é duro, né? Às vezes não você é. olha pra fui eu que fiz essa escolha. Isso eu tô é aqui lamentando o resultado, mas foi uma escolha que eu fiz nas condições, naquela circunstância que eu tinha, com a visão que eu tinha, mas é uma escolha. Exatamente, é escolha. E o único ser vivo que tem essa possibilidade somos nós, seres humanos. Só nós podemos escolher. Olha que privilégio. E é isso. É um privilégio que, às vezes, e muitos de nós, não conseguimos usar adequadamente, né? Mas isso é maturidade. Em todos esses processos de desenvolvimento pessoal, a gente fala muito, e é uma coisa que a gente escuta sempre no coach, dos sabotadores. Quais são os principais sabotadores? Você que já treinou tantas pessoas, assim. O que é muito comum? O que é... A psicologia positiva traz para nós, acho que 9, não me lembro todos assim de cor, mas nós vamos ter vários tipos, né? O prestativo, eu não vou lembrar todos, Ivana, assim, cada um. Mas os sabotadores são comportamentos, a princípio, bons. Eles se formaram desde que a gente começou a engatinhar. Quando eu choro, a mamãe me dá isso. Então eu vou pro vitimismo. O vítima é um dos sabotadores. Quando eu sou simpático e prestativo, todo mundo me aplaude. E aí nasce o prestativo. E você vai criando os 9 mais que já estão catalogados, né? Só que por que eles viram sabotadores se na primeira infância eles foram os nossos fator de sobrevivência? Quando ele fica com muita energia, tem um score acima de 7, você já tem que olhar para ele. Porque o impacto dele em você e no outro já começa a ser extremamente desastroso. Por exemplo, o prestativo. Vamos falar do prestativo. É muito bom você trabalhar como prestativo. Né? Embora ele se torne em alguns momentos intrometido. Porque ele quer o tempo todo agir ali, quer elaborar tudo. Ele quer fazer tudo para você. E ele chega a sufocar o prestativo. E o que acontece? Ele esquece da vida dele. Ele deixa deveres dele para trás, porque ele leva trabalho para casa, ele faz o seu trabalho, o meu. Então, ele não consegue desenvolver equipe. Né? Então, tem a questão, quando ele está acima, muita energia, ele vai atrapalhar a sua vida, sua liderança, seu trabalho. Então, existem formas de você neutralizar, porque o sabotador, a boa notícia
Você pode neutralizar, mas nunca. Eliminá-los? Não, nunca. Eles Porque vão ele é uma viver. característica. Enquanto a gente viver, eles vão estar, alguns deles, presentes no nosso comportamento. O desafio é aprender como regular isso. Exatamente. E tem a técnica, tem um livro que fala sobre isso. Quem gostar do tema pode procurar. E é isso, gente, é pesquisa. Cada tema hoje, o conhecimento está disponível na rede. Para todo mundo. Né? Então, às vezes eu brinco, falo, gente, passa menos tempo no WhatsApp e entra num site de pesquisa. Né? E aprende, está disponível. Em todos esses processos passa por uma disposição também para fazer essa viagem de autoconhecimento, né, Cida? Sim. Que é olhar para todas essas coisas, entender, identificar os nossos sabotadores, as nossas questões, entender os nossos processos de escolha. Você acha que as pessoas hoje estão mais abertas para isso? Ou não? Sempre foi igual? Eu acho, Ivana, que algumas pessoas estão. Eu não sei se as pessoas estão, mas algumas pessoas estão. A gente vive um tempo de velocidade de mudanças, né? O Bauman, Zygmunt Bauman, fala muito sobre isso, tempos líquidos, amor líquido, medo líquido. E muitas pessoas vão buscando, sim, autoconhecimento, e outros nem tanto. Eu acho que isso sempre foi assim, sabe? Mas talvez a gente tenha mais espaço e mais espaço na mídia, nas redes sociais, para essa conversa sobre a importância do autoconhecimento. Talvez muito até pelos influenciadores, o efeito dos influenciadores falando de autoconhecimento, de que as pessoas estão olhando com menos preconceito. Porque antes parecia uma coisa de tipo, como assim esse negócio de autoajuda, essa coisa de coach, né? Quando eu comecei há 35 anos atrás, ninguém... Nossa, desenvolvimento humano, hoje eu sou desenvolvida. Eu não preciso, eu tô aqui andando, que é isso? desenvolvida. É de comer, come com farinha, com pimenta, com o que come isso? Mas hoje, as empresas, principalmente, estão, sim, voltando com mais interesse para essa área. Por quê? Porque o indivíduo mais equilibrado, menos estressado, se conhecendo um pouquinho melhor, ele vai produzir mais. Né? Sim. Tudo bem. E se for bom para você também, né, você se conhecer um pouquinho melhor e produzir mais, ter uma vida mais próspera, eu acho que vale a pena. Né? Por exemplo, autoconhecimento que eu acho super importante, como que nós lidamos com sentimentos legítimos. A raiva, por exemplo. Quantas pessoas perdem emprego, companheiro, casamento, filho, relacionamento? Porque não sabe administrar. Explode na hora errada, com a pessoa errada. Então, é esse autoconhecimento, que é esse olhar para esse sentimento, identificar, autoconsciência sobre o sentimento. Eu tô com uma raiva danada. Então, assim, não entra no mar na hora da tempestade. Você vai perder, né? E brigar na hora da raiva é igualzinho entrar no mar na hora da tempestade. Então é isso, autoconhecimento, inteligência emocional, eu acho uma grande ferramenta, sabe? É importante. Tem gente, por exemplo, que no trabalho é um amor, um doce. Em casa, Em casa, tem explosões de raiva, sabe? Às vezes... Por que isso acontece? Porque se a pessoa consegue se controlar no ambiente corporativo, por que em casa ela não consegue? Acho que ele tem medo de ser demitido no corporativo, né? Em casa ele fala, aí desconta tudo. Acho que ela me aguenta mais um pouco, acho que ele me aguenta mais um pouco, né? Mas é importante, sim, você respirar, entender, tô com raiva, vou dar uma voltinha, sabe? Não vou discutir agora. O medo, a tristeza, todos são sentimentos legítimos que emergem, né? E que tem tratamento. Tristeza, o sentimento que pode ser diagnosticado, evita depressões, né? Evita tantos males, né? O medo, síndrome do pânico. É importante a gente olhar para isso. A gente falou desse movimento em casa e eu queria conversar um pouquinho sobre em casa, mas aquela casa que a gente teve lá na infância. Porque nos seus programas, mesmo nas suas palestras, você sempre fala sobre essa volta para olhar para quem a gente foi, para a criança interior. Queria que você falasse um pouco disso, assim, no processo de desenvolvimento, de transformação, para as mulheres que a gente quer inspirar com esse podcast, assim, o quanto que é importante você conseguir olhar para a sua própria história na infância e esse encontro. É muito importante, Ivana, isso. E essa reconciliação,
com a sua origem, ela faz parte de várias terapias. Inclusive, hoje se fala muito em constelação sistêmica, ela está presente ali, ela está presente na psicologia, né? Está presente na Bíblia. O Deus só abençoa você através da benção dos seus pais. E isso dá um medo. Poxa, a gente vê tantos adultos que não perdoam o pai da sua infância, não perdoam a mãe da sua infância. Como é importante você reconciliar, ir lá, olhar para esses pais com amor e sem julgamento. Porque quando você vê uma mãe, por pior que ela seja, ela cuidou 1 ano, enquanto você não sabia nada. Você não conseguia nem virar direito no seu bercinho, no seu cestinho, na sua rede, sei lá onde que você estava. Essa gratidão vira uma chave mágica dentro de nós. Sabe, olhar para os seus pais com honra, por pior que eles tenham sido. Com o entendimento de que eles deram o melhor que eles podiam. Eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Né? Eu lembro minha mãe contar que meu berço era uma bacia, que ela dobrava um cobertor e punha eu dormir lá. E me levava para baixo do pé de café. Até um dia que me encheu de formiga. E ela, meu Deus! Então, o que essa mãe fez para mim? Quando eu não sabia falar, só sabia chorar. Ela era minha tradutora, ela adivinhava meu choro, ela falava, tá com dorzinha de ouvido? Tá com dorzinha nisso? Ai, tá com fome? Ou ela, ou a sua avó, ou a sua vizinha, ou a sua madrinha, sua tia, alguém que exerceu cuidou essa função de você. Né? E você se transformou nessa pessoa linda que você é hoje. Importante. E o seu pai também é a mesma coisa. Às vezes a gente acha, eu queria que ele fosse assim, que ele fosse assado, não me amou o suficiente. Filhinha, era o que ele sabia fazer. Ele amou o que ele podia. Ele amou o que ele podia. E tá tudo bem, gente. Nossos pais não devem nada para nós. Nada. Nós devemos a nossa vida. E que vida, não? Somos únicas. Ivana, olha para você. Quantas Ivanas tem em milhões de pessoas nesse planeta? Não me faz chorar, hein? Que você me faz chorar em toda palestra, em todo treinamento. Só existe você. Sim. Nunca vai existir outra Ivana. Papai do céu foi muito caprichoso. Não tem ninguém com a sua íris, com a sua impressão digital. Ninguém vai substituir você. É isso que eu quero, meninas que estão nos assistindo. Olha para você com amor. Com amor. Você acha e se respeite, né? Que é fundamental. Você acha que geralmente a grande virada de chave para a maior parte das pessoas é esse momento desse entendimento, desse perdão com o passado que te liberta de ficar no vitimismo, de ficar dizendo, mas eu não fui amada, mas na minha infância, mas como não cuidaram de mim, olha o que me faltou. E que é isso que ajuda as pessoas a irem para um ponto de crescimento, para realmente amadurecerem? Ivana, eu tenho certeza que esse é um marco. Talvez é a primeira virada de chave, sabe? Vai nascer de novo lá e agradecer pela sua vida e parar de cobrar e falar, olha, papai e mamãe, eu me perdoo e te perdoo. Hoje eu cresci, eu vejo que você é uma pessoa comum. Igual eu. Ou às vezes eu sou até pior do que eles. Erro mais. E fico cobrando, entende? Gente, olha com honra, porque aí dentro 50% é papai, 50% é mamãe. Honra essa parte deles que vive em você. Tá aí, né? Então, às vezes alguém fala assim, nossa, mas eu fui adotado. Como que eu faço, mamãe? Honra teu pai e tua mãe biológico e honra a sua mãe adotiva. Porque eu já ouvi uma pessoa falar assim, para uma filha adotiva, eu te adotei há 20 anos atrás. Eu estou esperando o dia que você vai me adotar como mãe.
É forte assim. É forte, entende? Porque às vezes a pessoa que foi adotada, ele também não tem essa gratidão. Ai, me impediu de viver com a minha mãe. Então, gente, é importante a gratidão pela nossa história, o orgulho da trajetória de vida. Olha em quem você se transformou. Entendi como fazer. Né? Em treinamento eu encontro pessoas que já foram morador de rua. Morou na rua. Hoje é um advogado famoso, sabe? Mulheres que moraram na rua. Você acha que a transformação é possível em qualquer etapa da vida? Eu acho. Antes tarde que nunca. E você tem casos, assim, de pessoas que você pegou mais velhas, que daqueles que... Nossa, as pessoas duvidariam que fosse capaz de ressignificar toda a vida e que foram? Tem, Ivana, muitos, centenas. Segunda-feira foi meu aniversário. Se você vê o tanto de mensagens que eu recebi, e todas eu agradeci a Deus, porque eu sou rezadeira, né? Eu já contei, eu gosto. Não tenho problema nenhum em falar isso. Quando chega no meu limite, eu conto com uma energia extra, né? E cada mensagem maravilhosa de transformação. Tem uma que falou assim, mama, olha, eu já passei por dígito 2 na balança. Outra assim, você mudou minha vida. Não fui eu que mudei a vida, não. Eu levo um novo conhecimento, a pessoa toma esse conhecimento para si e vai para a sua escolha, o que eu quero ser, o que eu quero ter. E escolho mudar minha vida. Eu escolho mudar agora. Eu falo, muda agora. Bom, e agora é que eu digo e reconheço publicamente que eu sou péssima de aniversário, porque eu tenho certeza que segunda-feira deve ter sido um dia que eu mandei uma mensagem do tipo, Cida, tá confirmada a nossa gravação e nem te dei os parabéns. Parabéns, atrasada. Que Deus te abençoe muito nesse trabalho lindo que você faz. Obrigada, amor. Eu adoro fazer aniversário. Foi aniversário dela, eu falei, como assim? Adoro fazer aniversário. E é isso, sabe, Ivana? Desenvolvimento, porque eu falo assim, espiritualidade. Espiritualidade é muito importante. A espiritualidade é você saber que você pode ser melhor a cada dia. Ok? E que é muito diferente de religiosidade. Mas a religião, ela te promete a salvação, né? Então, são coisas diferentes. A espiritualidade é importante. É você saber que aí dentro de você tem uma divindade. Que você é incrível. E se reforçar nisso, falar pro teu cérebro, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu me amo, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou fazer um esporte, eu vou caminhar, eu vou cuidar de mim, porque eu sou única e insubstituível. E sair do vitimismo, eu não vou porque eu não posso, eu não vou porque eu não sei o quê. Sabe, caminhar não custa nada. Vai andar, sabe? Sim. Então, o que eu posso falar assim, sai do vitimismo e toma posse desse lugar que é seu nesse planeta. É seu, você é uma única. Isso. Desenvolvimento pessoal é uma caminhada, uma jornada, né, que começa, e eu acho que, eu não sei se tem uma estação final, porque você pode estar sempre melhorando, mas você acha que é possível, assim, é mesmo possível num programa, uma imersão de 3 dias, por exemplo, das pessoas serem tão tocadas para conseguirem achar essa chave que faz a transformação? Tenho certeza. Eu também tenho certeza, porque disso, porque eu já passei por esse processo. Mas queria até que você falasse de histórias que te tocaram. Você me contou uma, que de alguém conhecido, famoso, de que consegue viver isso, assim, quando se permite, entra num processo desses de programas de imersão, de desenvolvimento, que fizeram chave. Tem casos que te surpreenderam, assim, que você lembra? Você quer que eu fale nomes? Os que você puder. Não podia autorizar quem você puder. Não precisa contar. Autorização, não, a gente fala só profissão, assim, alguém, ou a história. Ó, Ivana, tem um caso que me tocou muito. Normalmente, durante o treinamento, eu não sei o que aquela pessoa está revendo, porque ele revisita a história, ele refaz escolhas. O curso tem vários momentos para você pensar o que eu quero ser, o que eu quero ter, minhas escolhas, e ir virando chaves, né? Eu brinco que é limpando a lente do óculos. Eu dou um lencinho, limpa a lente do óculos, porque aí você vê mais nítido. A pessoa, em primeiro lugar, tem que querer.
Se ela não quiser olhar, revisitar, refazer escolhas, não tem professor no mundo que faz isso. Não tem curso no mundo que faz isso. É tudo mentira. Se o cara puser um tampão no ouvido, ele não vai. Ele só vai escutar o que ele quer. Então, toda pessoa que quer ir para um próximo nível, para um próximo estágio, para uma nova vida, ele tem que pôr o passado num cantinho, bem carinhoso, parar de bater no passado, dar uns beijinhos no passado e falar: você me trouxe alegrias, tristeza, mas agora eu vou mudar minhas escolhas. O que eu vim escolhendo me trouxe até aqui. Agora o que eu vou escolher vai mudar meu futuro. E aí sim, a pessoa quer a transformação. E ela acontece. Você me perguntou de um caso, né? Eu tive um rapaz, eu estava numa convenção da Gurin do Brasil. E ele chegou: professora, você aqui? Eu não lembrava dele, de verdade. Ele falou: eu estive no seu curso no Itu Plaza Hotel. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, que era a antiga INA. Ele começou a chorar no meio do povo lá. Meu Deus do céu, não pode falar que chora, senão ninguém vai no curso, né, Ivan? Aí ele falou assim: mamãe, eu quero te contar. Naquele curso, eu saí do curso chorando, dirigindo. Eu tinha perdido a minha casa, meu salário estava todo investido em drogas, a minha esposa tinha me abandonado e ido morar na casa da mãe dela. Eu tomei uma decisão lá no curso. Foi tão forte que eu cheguei e fui bater na casa da minha sogra. E eu pedi de joelho para minha mulher me internar e me dar outra chance. Eu falei: e agora? Agora eu tô aqui, olha. Olha para mim. Construí outra casa, já tenho mais 2 filhinhas. Então, esse é um relato. Eu sei da história de uma pessoa que está na mídia, que já falou da transformação dele, mas depois eu descobri que ele tomou a decisão de sair das drogas depois de um programa com você. Foi. Eu E tenho que as fotos dele, eu tenho. É que a gente não pode ficar, sim, né? Mas que aquele tempo não tinha autorização de uso de imagem. Então, agora mas tem. É o que você disse sobre a decisão, né? Você já falou várias coisas e vários conselhos, mas eu queria te pedir, assim, olhando para toda essa sua trajetória de ter assim, mais de 100 mil pessoas que passaram pelos seus programas, que foram mentorados por você nessa jornada longa, se eu tivesse que escolher um conselho para dar para os ouvintes da Nova Brasil FM, qual seria? Para quem quer mudar a vida, tá infeliz, insatisfeito, sabe, com aquela angústia de eu tô levando a vida que não é a vida que eu queria. Qual é o conselho? Conselho é um negócio sério, né? Porque eu tiro todas as partes feias da minha história e vou dar um conselho para você. Então, vamos mudar isso, não vamos usar conselho. Se eu pudesse dar uma sugestão, tá? Eu diria: levanta a sua cabeça, acredita em você e vai. Não precisa correr. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E não pare. Se você não parar, você vai chegar lá. Sem desgaste, sabe? E em harmonia com você. Mas sinta-se merecedor. Sabe? Você nasceu para grandes coisas. A gente já falou sobre as escolhas, né? Escolha se amar. Né? Acho que você me disse isso há poucos dias, de novo, falando. Também é bíblico, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas você precisa amar a si mesmo, né? Se você não se amar, sabe? Se você não se amar, você não vai acreditar que você pode. Às vezes fica numa relação abusiva, sabe? Numa relação tóxica, num trabalho tóxico, porque não tem coragem de sair, porque aprendeu que pessoa tem que ser humilde. Humildade não tem a ver com escolha, com culpa, sabe? É isso, eu acho que... E invista em novos conhecimentos. Eu acho importante, porque o conhecimento, ele te dá a chave para escolher. Por exemplo, não muda no emocional.
Muda aqui, ó. Muda aqui. Estuda. Por exemplo, agora eu quero fazer medicina. Faz medicina. 4 anos, novos conhecimentos. Aqui, 5 anos, você mudou sua pasta social. Então, o conhecimento traz a transformação. Fundamental. Para encerrar, queria que você contasse por que você escolheu essa música, por que ela te marca, o que ela significa na sua história. Eu sempre gostei muito de Elis Regina. Eu acho que foi uma das vozes mais lindas que o mundo já teve. E fez parte da minha juventude, né? A Elis Regina. E essa letra, para mim, é tudo. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique, sapé. Eu tenho essa casa hoje. Eu quero colher com a mão a pimenta e o sal, que é o tempero da vida. Eu quero a esperança de óculos. E eu quero um filho de cuca legal. Né? Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. E eu quero poder ter os amigos do peito. E nada mais. É mais ou menos por aí. Então vamos escutar mais um trechinho de A Casa no Campo. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique, sapê, onde eu possa contar meus amigos, meus discos e livros, e nada mais. Eu desejo que você possa plantar seus amigos, seus discos, seus livros num lugar muito especial e principalmente que você fique do tamanho da paz. Cida, obrigada amor. por essa honra incrível, não só da gente ter trocado tantas coisas, de ter tido a chance de fazer o seu programa e de aceitar esse convite para compartilhar seu conhecimento com tanta gente. Eu me sinto muito honrada. Batemos um papo gostoso e assim, por uma graça, se Deus quiser, a gente conseguiu tocar algum coraçãozinho aí para ter coragem para mudar. Coragem é diferente de motivação. Que todo mundo tenha coragem. Coragem é quando você não tem primavera do lado de fora e tem que criar a primavera dentro do seu coração. Ai, nossa, repete. Vamos pra gente fechar desse jeito. O que a gente quer? Que você construa a primavera do lado de dentro. Até a próxima, gente. Até. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.